E aí, já parou para pensar que os números que a gente usa todo dia, eles guardam segredos? Pois é, por trás de uma fração simples ou de uma raiz quadrada existe um código escondido. E hoje a gente vai bancar o detetive e desvendar um dos grandes mistérios da matemática. Bora lá? Então, a grande pergunta é essa: que segredo é esse que os números escondem? O que realmente faz um número ser tão diferente do outro lá no fundo? Qual é o segredo que eles carregam na identidade deles? A pista. A pista está na sua forma decimal. É aí que a gente começa a descobrir tudo. Certo, vamos dar uma olhada nos nossos suspeitos. De um lado, temos umas frações bem conhecidas, né? Um meio, um terço, super tranquilos. Do outro, a famosa raiz quadrada de 2 e o icônico π. À primeira vista, eles parecem não ter nada a ver um com o outro, mas, na real, eles se dividem em dois grupos secretos. A investigação começa agora. Beleza, hora da investigação. E para a gente descobrir a verdade sobre cada um desses números, vamos usar uma ferramenta super poderosa: a calculadora. É ela que vai nos mostrar as pistas que estão escondidas na forma decimal de cada suspeito. Vamos começar com o primeiro da lista, um número super familiar, a fração 1/2. É um caso bem de boa, perfeito para a gente começar. O que será que acontece quando a gente transforma ele em decimal? E tá aí a nossa primeira pista. 1/2 é igual a 0,5. E pronto, final. Simples assim. O número tem um fim, ele acaba. É o que a gente chama de decimal finito. Limpinho, sem surpresa. Guarda essa informação aí que ela é chave. Certo, próximo da fila, 1/3. Outra fração que a gente vê por aí o tempo todo. Só que essa se comporta de um jeito um pouquinho diferente. Vamos ver o que a calculadora vai nos contar sobre ela. Opa, agora a coisa ficou interessante. Olha só o resultado: 0,333 e esses três continuam para sempre. É um número infinito, só que ele não é bagunçado, sabe? Ele tem um padrão super claro, previsível. É a famosa dízima periódica. Beleza, agora chegou a hora de um suspeito mais misterioso: a raiz quadrada de 2. Diferente das frações, esse número já não parece tão organizadinho, né? O que será que a forma decimal dele vai nos mostrar? Caramba, olha só para isso. 1,4, 1, 4, 2, 1, 3, 5, 6, e isso continua, sem parar. E o mais importante, sem nenhum padrão de repetição. Os números parecem totalmente aleatórios. É tipo um caos infinito. E para fechar nossa lista de suspeitos, uma verdadeira celebridade do mundo dos números, o π. Todo mundo já ouviu falar dele, né? Mas será que todo mundo conhece o segredo por trás dele? Bora conferir a identidade decimal dessa estrela. E olha só, exatamente como a raiz de 2, o π também é um decimal infinito e sem padrão nenhum. 3,14159 e por aí vai infinitamente, sem nunca repetir uma sequência previsível. É mais um caso de caos numérico. E aí, deu para sacar a diferença? Fica bem claro que tem dois times aqui, né? De um lado, os números previsíveis. Ou o decimal deles acaba como 0,5, ou ele se repete para sempre num padrão, tipo 0,3333. Do outro lado, o puro caos. Números infinitos e sem padrão nenhum. Então, chegou o momento, a grande revelação. Agora que a gente já juntou todas as pistas, vamos finalmente dar os nomes certos para esses dois grupos de números. Vamos decifrar esse código de uma vez por todas. O primeiro grupo, o dos números organizados, a gente chama de números racionais. Racional vem de razão, que é só um jeito chique de falar fração. Ou seja, qualquer número que dá para escrever como uma fração é racional. E como a gente viu, o decimal dele ou termina ou se repete num padrão bonitinho. Por isso que 1/2 e 1/3 estão nesse time. E o segundo grupo, o time do caos, esses são os irracionais. É exatamente o oposto. É impossível escrever esses caras como uma fração simples. A prova disso? O decimal deles, que é infinito e totalmente imprevisível, sem padrão nenhum. É por isso que a raiz de 2 e o π fazem parte desse clube. E olha só, colocando um do lado do outro, a diferença fica gritante. De um lado, os racionais, arrumadinhos, dá para virar fração e o decimal ou acaba ou se repete. Do outro, os irracionais, caóticos, não dá para virar fração e o decimal é infinito e sem padrão. Pronto, a identidade secreta de cada um revelada. Agora, atenção para a parte mais importante, a pegadinha onde muita gente escorrega. Só porque um decimal é infinito, não quer dizer que ele é irracional, tá? O que manda é o padrão.
O 0,333, ele é infinito? Sim, mas como ele tem um padrão claro que se repete, ele é totalmente racional. Fechou? Muito bem, agora que o código está decifrado, é hora de praticar. Com esse método super simples de 4 passos, qualquer um pode virar um detetive de números e classificar qualquer suspeito que aparecer por aí. O processo é sempre esse, não tem erro. Passo 1, pega o número. Passo 2, joga na calculadora para ver o decimal dele. Passo 3, o mais importante de todos, analisa o comportamento do decimal. Ele termina? Ele tem um padrão que se repete? Se a resposta for sim, para qualquer uma dessas perguntas, ele é racional. Agora, se for um decimal infinito e todo bagunçado, sem padrão, aí é irracional. Simples assim. E para a gente fechar, uma pergunta para dar um nó na cabeça. Se liga, se os números irracionais têm dígitos infinitos e que nunca se repetem, quantos números assim totalmente únicos existem só naquele espacinho minúsculo entre o 1 e o 2? A resposta é uma infinidade. É tipo um infinito dentro de outro infinito. Um pensamento bem doido que mostra o quanto o universo dos números é gigante.